Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Paper de cultivo celular. Bom, para ajudar a aprofundar os seus conhecimentos em cultivo celular, semanalmente nós vamos trazer para você um artigo científico de relevância para a sua prática laboratorial. Então, fique ligado conosco, vamos imergir nesse mundo da cultura celular. Nessa primeira semana, o artigo que eu trouxe para vocês é esse aqui. Um artigo de Matai e colaboradores que foi publicado na revista Biomaterials em janeiro desse ano, tá? Esse artigo é um artigo de acesso livre, então, entrando lá no site da Biomaterials, você consegue fazer um download gratuito. Esse é um artigo de revisão, então ele é um artigo bastante extenso, mas bastante detalhado e bem legal para quem está começando nessa área, tá? Nós vamos dividir a discussão desse artigo em algumas sessões, tá? Para não ficar muito conteúdo numa única sessão e assim facilitar a fixação dessa aprendizagem, tudo bem? Vamos lá? Esse artigo que eu separei para vocês, ele fala sobre bioimpressão. Você sabe o que é bioimpressão? Bom, bioimpressão é uma técnica muito top, muito legal, onde a gente imprime a scaffold já com a célula no seu interior. Então, é uma tecnologia bastante inovadora, tá? Com potencial de aplicação incrível e que ainda tem muita coisa para ser estudada nessa área. Vamos lá? Vamos ao artigo? Bom, na primeira parte do artigo, os autores vão falar pra gente das técnicas de bioimpressão. E a primeira técnica que eles descrevem é a impressão a jato de tinta ou inkjet. Essa tecnologia, ela vem lá das impressoras 2D, aquela impressora jato de tinta que você tinha em casa, e que foi evoluindo, que foi desenvolvida para ser aplicada como bioimpressora. Vamos fazer aqui um parênteses para eu definir um outro conceito para vocês, importante para vocês entenderem essas diferentes técnicas. Biotinta. Você sabe o que é biotinta? Biotinta nada mais é do que um biomaterial, que geralmente é um hidrogel, no qual a gente encapsula células e utiliza então esse material com as células encapsuladas para imprimir a sua estrutura tridimensional. Voltando à nossa técnica de impressão a jato de tinta, nesses tipos de bioimpressoras, a biotinta utilizada ela é bastante fluida, tá? Por quê? Você quer que ela passe através de uma cânula e seja depositada na forma de gotas. Essas gotas, então, vão ser reticuladas, unidas, para formar a primeira camada da sua estrutura. E aí, uma nova camada é impressa sobre essa e assim por diante. Tudo bem? Ao passar por uma cânula, as células são tensionadas, o que pode causar alguma redução na viabilidade celular. A segunda técnica que os autores descrevem para nós é a técnica de bioimpressão assistida a laser. Nessa técnica, nós temos uma placa coletora, tá? Tem um filme metálico bastante fino, que é capaz de absorver a luz laser, e sobre esse filme metálico, nós temos a biotinta, tudo bem? À medida que o laser passa sobre esse filme metálico, esse metal vaporiza e cria uma gota de biotinta que é coletada na placa coletora, tá? A união e reticulação dessas gotas forma, então, a primeira camada impressa da nossa estrutura. Por não se fazer uso de uma cânula, esse processo aumenta a viabilidade celular. Além disso, esse tipo de bioimpressão apresenta uma alta precisão, porém, tem um custo mais elevado. Bom, vamos para a terceira técnica descrita pelos autores? A terceira técnica é a técnica mais comum, é a técnica mais utilizada atualmente, porque ela é uma tecnologia simples, acessível e o processo é bastante versátil. Você consegue fazer estruturas mais complexas, trabalhar com 2 materiais, 2 tipos de linhagem celular. Então você consegue fazer muita coisa sem precisar de um equipamento muito sofisticado.
Legal? Essa técnica é a técnica de bioimpressão por extrusão. Nessa técnica, a biotinta vai passar pela cânula também, porém, ao invés de formar gotículas, ela vai formar um filamento que vai ser depositado na placa coletora para formar suas camadas bioimpressas. Para formar esses filamentos, a biotinta utilizada com esse tipo de bioimpressora, ela é mais viscosa, é uma biotinta mais encorpada, tá? O que dá até uma maior sustentação para o material após a bioimpressão. A quarta técnica que os autores descrevem para nós é a bioimpressão acústica. Então, essa é uma técnica bastante interessante, onde você tem o seu reservatório de biotinta e através de ondas acústicas, que na verdade são ondas sonoras, a sua biotinta vai formando gotículas e essas gotículas vão se depositando para formar a sua estrutura 3D. Então é uma técnica com uma boa precisão e que não faz uso de uma cânula, então a viabilidade celular se mantém elevada, tá? Porém, você não consegue fazer estruturas muito complexas, onde você trabalhe com mais de um material ou com mais de um tipo de linhagem celular. A quinta técnica que os autores descrevem para nós é a bioimpressão por estereolitografia. Essa tecnologia ela já é bastante antiga e ela foi adaptada lá da impressão 3D. Então, consiste em você ter uma placa coletora sobre a qual é colocada uma camada de biotinta. Essa biotinta tem na sua composição agentes fotossensíveis. E quando uma luz de laser ou uma luz ultravioleta, depende aí da sua impressora, incidir sobre essa biotinta, aonde a luz incidir, esses agentes fotossensíveis vão reticular essa sua biotinta e aí formar a primeira camada da sua estrutura. Bom, feita a primeira camada, essa placa coletora baixa, uma nova cobertura de biotinta é aplicada e novamente o feixe de luz, laser ou UV, incide sobre a biotinta e aonde ele incide, ela reticula formando a segunda camada do material. E assim ocorre sucessivamente até você ter todo o seu material, toda a sua estrutura 3D impressa. A sexta e última técnica de bioimpressão descrita pelos autores é a bioimpressão magnética. Essa técnica, diferentemente das outras, ela não trabalha com uma bioimpressora em si, tá? Mas ela promove o manejo celular de forma a você orientar a agregação celular para formar uma estrutura tridimensional desejada. Tem duas formas que os autores citam para permitir, então, essa construção 3D através da bioimpressão magnética. Na primeira delas, um agente com propriedades magnéticas é inserido no meio de cultura, tá? E aplicando-se um campo elétrico, você consegue manejar essas células para elas se arranjarem nessa estrutura 3D desejada. A segunda técnica, você incuba essas células em um hidrogel contendo nanopartículas de ouro e óxido de ferro, e à medida que essas células incorporam esse gel, elas acabam tornando-se magnéticas, e aí você consegue, através de um campo magnético, orientar a agregação e a formação dessas estruturas tridimensionais celulares. Bom, tem bastante conteúdo, né? Bastante informação. Então, aproveite que toda essa informação está fresca aí na cabeça. Vai lá, baixa o artigo, leia para fixar bem esse conteúdo. Na próxima sessão do Paper Talk, nós vamos continuar a discussão desse artigo. E aí, nós vamos falar dos parâmetros que influenciam a qualidade dessa bioimpressão. Tá legal? Então, fique preparado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente esclarece para você. Se você tiver algum paper que você queira indicar, também estamos abertos a sugestões. E se você não tem o paper, mas tem um assunto que você queira muito saber e muito discutir com a gente, também dê a sua sugestão, que a gente vai tentar, na medida do possível, abordar todos esses temas. Por hoje é isso, te vejo nas nossas redes sociais. Espero que esse Paper Talk tenha sido produtivo para você, que você tenha aproveitado esse conteúdo e até logo!